Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu peço o que é de praxe aqui no canal para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É muito importante, aqui na descrição tem o link do perfil lá no Instagram, vai lá e segue a gente. Então, hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre o mangá que eu mencionei no último vídeo, deu bastante sucesso em relação aos vídeos aqui do canal, teve um engajamento bacana, então já mencionando sobre ele, eu queria agradecer pelo apoio que vocês deram no último vídeo. Então eu queria comentar com vocês um dos mangás que foi tratado naquele vídeo. Vai estar o card aparecendo aqui para você assistir, caso você queira, que é sobre o mangá Jagan, que ele foi anunciado no Anime Friends, que aconteceu no final de semana, no último final de semana. Ele e mais 3 foram anunciados, se você quiser é só assistir o vídeo, beleza? Então, ele era um mangá que eu estava com um certo apego, ou sei lá, um apreço. Eu achei interessante e pensei na possibilidade de possivelmente comprar ele, então eu fui atrás para ler, para saber se valeria a pena ou não, e eu acho que vale a pena, entendeu? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, umas primeiras impressões do mangá Jagan, o que eu achei, se vale a pena você comprar. Eu já vou dizer pra você que talvez valha a pena, mas é um gênero assim que é interessante, mas que talvez pra você não seja tanto. Então eu vou comentar sobre ele aqui com vocês agora e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se eu não estou equivocado, o nome do personagem, o nosso personagem principal é o Jagasaki, e ele é um policial. Só que, diferente da autoridade de policial, né, que a gente tem essa concepção de que o policial é um cara respeitado e temido e tudo mais, as ordens que são dadas são acatadas. Com o Jagasaki é totalmente o oposto disso. Ele vive num mundo distópico em relação à profissão que ele exerce, porque ninguém obedece ele, ninguém dá a mínima pro cara e tá todo mundo cagando pro que ele tá falando. Basicamente é isso que acontece. A gente vê no primeiro momento, logo no mangá, quando a gente começa a ler, primeiro que ele é um policial de bairro. Ou seja, ele só tá ali pra apaziguar a situação das coisas que acontecem no bairro da cidade. É só isso. Então o primeiro momento que nós temos é quando ele precisa intervir jovens, aparentemente são jovens que estão bebendo, estão causando tumulto ali no recinto em que eles estão, então ele vai lá para tentar fazer com que esses jovens vá embora e parem de causar confusão. Só que a gente já vê aí que ninguém leva esse cara a sério e ele também já é conhecido. Então as pessoas os jovens começam a falar pra ele que não quer ser ele quando crescer e que ele é o tipo de cara que é tipo a escória da sociedade e falando um monte de coisa negativa sobre ele. O ponto principal é que ele constantemente sempre faz um gesto com a mão, um gesto de arma com a mão. E ele tem uma música na cabeça que parece que é alguma coisa do mascote da cidade ou da polícia, não sei, é uma parada assim. É uma música basicamente que fala o tempo todo, atira, 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 atira. E ele fica imaginando na cabeça dele, ele matando essas pessoas que ficam enchendo o saco dele. Só que é só pensamento, porque a realidade é totalmente o inverso. Ele sempre fica com um sorriso no rosto, suportando tudo, dizendo que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, as coisas não são assim, a gente só precisa encontrar um meio termo ali, fazer a ponderação e dar aquele balanço certo, é isso daí. E as pessoas acham isso chato, porque querendo ou não, é uma certa falsidade dele. Bom, e não é somente essa parte dele ter que ir pra rua e resolver esses problemas de pessoas que não respeitam ele. O trabalho dele, no geral, é uma merda. Porque, aparentemente, é o chefe dele que aparece e ele fala que tem que parar de ser idiota e não sei o que. E aí, ele, ao mesmo tempo, ele fala, mas não tem como, porque você é idiota. Então, tem esse certo assédio profissional em relação a ele, tentam denegrir a imagem desse cara e ele não faz absolutamente nada. Ele simplesmente aceita, faz que sim com a cabeça e fala, realmente, eu sou um merda mesmo. Então é isso, constantemente sendo atacado, várias críticas, e ele nunca rebate, simplesmente faz uma pose, tudo certinho, eu estou suportando e a vida que segue. Pra não bastar, nós temos o quê? Além da vida desgraçada profissionalmente,
a vida sentimental, ou seja, a vida amorosa dele também é um fracasso. Ele tem uma namorada, uma pessoa com quem ele começou a juntar as coisas, eles já estão morando juntos, aparentemente, e ela é uma namorada barra esposa, é quase esposa, ele tá na beirada ali pra se casarem e tudo mais, só que ele não quer isso. Ou seja, o Jagasaki, ele é uma pessoa totalmente frustrada, e ele sabe disso. Constantemente, no mangá, ele fala que a vida dele é uma vida de merda, e que ele não está fazendo nada de útil, e que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele meio que está preso. Então ele tem consciência de que a vida dele não é boa, e ao mesmo tempo ele constantemente está imaginando matando essas pessoas que atrapalham a vida dele, que fazem da vida dele ser meio que essa ruína ou essa coisa desagradável para ele. Existe até um certo momento em que eles estão conversando, a esposa acaba de acordar, ele está indo para o trabalho, e ela chega por trás e abraça ele dizendo que os pais dela estariam vindo para a cidade para eles conversarem, para conhecer ele, e ele fala... Essa é uma parte interessante, porque eu acho essa é meio que uma reflexão do mangá. Porque assim, eu acredito que nem todos os mangás, ou talvez todos, dependendo do seu olhar de reflexão, eu acho que todos os mangás têm uma certa mensagem a passar. E a reflexão que esse mangá passa é basicamente de um personagem, de uma pessoa que veste um personagem e de um lado externa as suas opiniões e representa ela de alguma forma. Só que por dentro ele sente algo totalmente diferente. E é o personagem do Jagasaki. Porque quando ela conta isso pra ele, por fora ele diz: ah não, tá certo, tudo bem, pode chamar, a gente conversa. Mas por dentro ele fala: essa merda já tá nesse nível, a gente vai conversar sobre isso de novo, vou ter que ver os pais dessa garota, não acredito nisso. Então tem essa questão que eu acho muito interessante, porque se nós trouxermos essa realidade do Jagasaki, do mangá, para a nossa realidade, vamos ver que em alguns pontos não é tão distante assim. É a questão do pacto ficcional. O pacto ficcional, ele diz basicamente que todas as coisas que acontecem na ficção científica, nós tomamos que aquilo significa alguma coisa, tem algum significado, consideramos aquela coisa como aceitável ou não, através das experiências reais que nós temos do mundo. Qual é a lógica? A realidade, a ficção do Jagasaki é uma realidade para nós porque nós entendemos essa experiência na vida real, porque passamos por isso vez ou outra. Isso é um ponto interessante. Então tem essa questão do Jagasaki, do alter ego, né? Ele é um cara pessimista, negativo, que é basicamente a mesma coisa, e vingativo. Só que por fora ele é um cara bondoso, que está sempre sorrindo, gentil e tudo mais. Então eis que nos acontece uma cena impagável, que vai mudar totalmente a vida do nosso querido personagem, ou não tão querido assim, Jagasaki, que é a cena que acontece dentro de um metrô. Esse fatídico dia, bom, ele começou agindo com o seu eu exterior. Ele tentou ajudar uma pessoa que estava bebendo e queria se jogar nos trilhos e morrer, porque achava que a vida era uma merda. Então o Jagasaki foi lá com seu autoestima, o seu pseudo-autoestima, né, é bom falar aqui, e com a sua gentileza e empatia para com o próximo, e tentou falar para esse cara, tentou argumentar que ia dar tudo certo, que ele era um cara importante para a sociedade. Ele conseguiu, mas nesse momento ele entrou no metrô, e foi aí que começou. Porque tinha um cara que estava discutindo com outro cara, não tinha nada a ver com o Jagasaki, mas ele foi lá se intrometer. E o cara ficou exaltado, ele esbravejava de uma forma e gritava com todo mundo, até o ponto que ele começou a mudar a aparência. As feições começaram a mudar e ficou algo meio que bizarro. E no final ele se transformou num monstro. Simplesmente assim. Nós estávamos numa linha de raciocínio da história em que o cotidiano era normal. Só que nesse ponto quebra tudo, porque não é nada normal, é tudo anormal. E o cara vira um monstro, ele começa a decapitar as pessoas e a cortar em pedaços, e vira um caos e fica tudo uma grande balbúrdia generalizada, porque todo mundo começa a gritar e ele começa a matar todo mundo, e o Jagasaki pensa: caraca, eu fiz merda. Então é nesse ponto que acontece a mudança de cenário. Todo o panorama de antigamente não existe mais, e a gente começa a construir
uma nova linha de pensamento, uma nova linha de raciocínio em cima de uma nova história que está sendo desenvolvida, que é quando o Jagasaki ele saca sua arma para atirar no cara, mas ele no monstro, né? Mas o monstro arranca o dedo da sua mão, então ele fica sem dedo nas mãos. Eu acho que sem um ou dois dedos da mão direita ou é a mão esquerda, algo assim. Subitamente ele pensa, poxa, eu queria atirar só uma vez. E aí ele faz aquele gesto que ele sempre fazia com a mão. Só que dessa vez houve uma mudança. Ele conseguiu atirar com a mão. E eis o ponto principal da história, que é o personagem que consegue, a partir de agora, atirar com a sua mão. Então ele tem poderes, ele consegue fazer com que a sua mão se transforme numa arma, ou eu não entendi muito bem se a mão dele agora é uma arma. Mas essa é a questão principal, o nosso personagem Jagasaki agora é um super-humano. Bom galera, então o que vocês acharam desse mangá? Eu achei interessante. No último vídeo eu falei que eu estava analisando e cogitando a ideia de comprar, agora eu já não sei mais. Mas enfim, ele é interessante. Eu acho que vale a pena pelo menos a gente chegar a ler por scan, pelo menos só para ter uma noção básica mais, um pouquinho mais aprofundada, não tanto, mas um pouquinho mais aprofundada para saber se vale a pena investir o dinheiro, que se eu estou equivocado é R$22,90. Então é um preço meio salgado. E é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque é muito importante. Aqui na descrição tem o link do perfil lá no Instagram, segue a gente porque é muito importante. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau.